Boa noite a todos, estamos em Pessa, né? Rola Moed, no meio de Pessa, e estamos começando a nossa aula de número 27 da nossa série de Bereshit. E, finalmente, chegamos na quarta Parashá da Torá, Vaierá, segunda Parashá da Torá que conta a vida de Abraham. A gente contou Parashá Bereshit, que conta desde a criação do mundo, passando pela história de Adão, todas as genealogias até chegar a Noé. Depois a gente contou a história de Noé, Parashá Noé, de Noé até chegar a Avram, né? Até chegar a Avram. E depois, Parashá passada, a gente viu a história de Avram até chegar a Avraham. E aí acaba a Parashá. Ela passada você tem um pouco como que ela começa bonito, ela tem um início, um fim e termina. Começa Deus prometendo para Avraham, Brahot, de uma descendência. E a Parashá toda é Avraham, que descendência é essa? Tentando se resolver as hipóteses que existiam na cabeça de Avraham e no mundo, e todo mundo querendo ser essa descendência, e no final ele entendendo exatamente qual é a descendência que Deus falou para ele. Começa Avraham tendo a ideia de vida dele, e Deus tendo a ideia que Avraham tem que exercer no mundo, e todo esse conflito entre ideias, e no final sendo resolvido exatamente para onde vai cada uma dessas ideias, dessas agendas. E a gente vê que no final Avraham tem 2 filhos, e Deus dá 2 brahot para Avraham, e Avraham tem a ideia dele, Deus tem a ideia dele, e no final cada filho recebe uma brahá, e cada filho recebe a ideia de que um pensava. No final Yitzhak fica com a brahá, os britot, os pactos de Deus em relação à terra de Israel, né, descendência de morar e herdar a terra de Israel. E é o que Deus sempre quis de Avraham, que isso envolve ser um povo, envolve lidar com política. E a gente vê que que Ismael, por outro lado, fica com todas as ideias de vidas que Avraham tinha, que era fazer uma religião cosmopolita que ia trazer o nome de Deus para o mundo inteiro, que não precisa de terra, e ganha Abraham da multiplicação e de ser numeroso e por aí vai. A diferença é que a gente vê que vão ter 12 príncipes, o Ismael vão ter 12 príncipes, enquanto no final os descendentes de Yitzhak vão ter 12 tribos, né? E a diferença entre príncipes e tribo é muito mais família, é uma nação. Então é interessante que os judaísmos são 12 tribos, 12 shvatim, e não 12 reis, 12 príncipes. São 12 shvatim, uma tribo, uma família. E assim fecha, então, Avraham entendido, e é toda a ideia também, desde Avraham na sua primeira profecia, Parashá Lech Lechá, Parashá passada, conta toda a trajetória de Avraham, desde que ele consegue começa conseguindo a sua primeira profecia, e toda a história dele profética, até no final ele consegue chegar num nível maior de profecia, que é o começo da nossa Parashá, que é o que eu expliquei na aula passada, que ele falava no nível de qual é o nome de Deus? Elohim, lembra que a gente falou? Como ele está passando? Elohim. Tem que pegar mais um. Divide. Uma cadeira ali. De nível. Não, então ele falava, era Elohim que falava com Avraham, o que significa, Rony? Que era Deus da natureza, da forma natural, que paga de acordo com o mérito do tzadik. Sim? E no final das contas a gente encontra Deus do nível de Yud-Kei, Vav-Kei, o tetagrama, o nome de Deus, que é um Deus sobrenatural. Sim? E a gente começou a falar um pouco que, por ser sobrenatural, é a primeira coisa que acontece sobrenatural de fato na história da existência, que vai mudar totalmente o rumo da existência. E o que é o sobrenatural? É o nascimento, né, a concepção do Yitzhak, do filho de Avraham. E isso vai ser algo realmente novo no mundo, não esperado e nem inteligível, né? Nem dava para entender por que Avraham do nada vai ter um Yitzhak e o que vai sair disso. E isso você traduz no nome do próprio Yitzhak, que é Yitzhak, riso. O que é o riso? Quando você ri, quando acontece algo inesperado. Acontece algo inesperado, você ri. Então alguém está andando, que eu falei aula passada, tropeça na casca de banana, porque você está com riso, é inesperado. Não estava contando com isso. E é isso, quando Deus anuncia, vai ter, Sarah ri, e Avraham ri, sim? A gente vai ver que não só Sarah e Avraham ri, como o mundo vai rir. Como o próprio nome de Yitzhak é
e sorrirá no futuro, com Yud do futuro. Ou seja, que Yitzhak vai trazer o riso para o mundo inteiro no final das contas, que é o objetivo do povo judeu. É que o mundo todo vai rir, que algo inesperado no final das contas vai acontecer, que não é o natural do mundo, é algo sobrenatural, transcendente, que vai ser uma grande surpresa feliz para o mundo inteiro. Isso que mais ou menos, tá? E agora, a próxima paraxá vai conversar com a gente, vai começar a mostrar como Deus... Abraham estava meio relutante com o que Deus queria dele a paraxá passada. E agora ele entendeu e agora já aconteceu. Tem Yitzhak, ele já falou, e o Brito é como Yitzhak. Não tem mais dúvida de, será que é isso? A paraxá vai contar agora como Deus vai educar Abraham e Sará para a responsabilidade que eles vão criar. Ou seja, vocês vão ter Yitzhak. Mas como é algo transcendente e não é da natureza da humanidade, ou seja, nem é da natureza de sua natureza Abraham nem Sará, Deus vai começar a educar eles para ter o Yitzhak. Sim? Tipo, saiba lidar com ele, para criar ele da forma certa, e vocês vão ter que começar a se trabalhar. Que quando os pais têm os filhos, agora começa a responsabilidade sobre os pais. Calma aí, agora está nas minhas mãos. O que eu faço com esse ser que eu não entendo direito? Muito mais quando se trata de Yitzhak. Que Yitzhak, a Torá chama ele de Ben. A gente sabe que Ben é o nome de Mashiach. Que tem o Adam, que é o primeiro ser humano, sim? E existe o Ben, Adam, que é o Mashiach, o filho de Adão. Ben é tipo objetivo, Ben também de binyan, de construção, vai construir o Adão, ou seja, é o Mashiach, e quando a Torá fala, e teve um Ben, com a palavra Ben, é que esse aqui tem um potencial. Deixa eu ver que Ismael também é chamado de Ben aqui na Torá, depois ele vai um pouco para o lado, e do nada Deus fala, vai ter um outro Ben. Caim mais na Torá é chamado de Ben, que já passou, que a gente já estudou. Caim, né? Caim teve um Ben, que era o Caim. Ele falou, esse é Mashiach. Ele achou que ia ser Mashiach, deu ruim. Não foi. Continua as gerações e agora nasce Yitzhak. Então é isso. Então Deus falou, aparecer no capítulo 17, no início, que foi a aula passada, só recapitulando aqui para pegar o contexto. Aparece... Abraão tinha 99 anos e vairá Hashem, e ele viu Deus. E Deus fala, eu estou me revelando como eu sou El Shaddai, ou seja, El Shaddai expliquei ela passada que faz a transformada entre natural e transcendental, ou seja, eu tenho a capacidade de transformar o que é natural, físico, em transcendental, espiritual, e vice-versa. Mas você não consegue alcançar o nome que eu apareci. Por quê? Porque você ainda está no nível natural. Mas, então eu vou falar com você como Elohim, dentro da natureza. E aí Elohim para cá, Elohim para lá, né? E no final, Abraham faz o Brit Milá, faz a circuncisão no final da paraxá passada, em todo mundo, exatamente como Deus ordenou. Foi fácil Abraham fazer o Brit Milá? Obviamente não, por alguns motivos. Quais foram os motivos? Um, que ele tinha 99 anos. Dois, não tinha cirurgia, não tinha médico, não tinha... Anestesia, exatamente. Não tinha nada disso. Então é difícil. Então isso quer dizer que, então, para você fazer um Brit Milá de verdade, tipo, tem pessoas que pensam assim, então, uma pessoa, vamos supor, um convertido, com 90... Então, de verdade, tem que ser no sofrimento. Não, mentira, porque não existe isso. Não, né? Não é, óbvio que não. Tem uma... Não vou entrar essa piada não, deixa eu... Vou continuar. Polêmica. Continua. Aí, isso é uma dificuldade física, natural. Segunda dificuldade do Brit Milá é que ao fazer o Brit Milá vai contra tudo que Abraham sempre quis no início, que era fazer uma religião para todos. E agora, quando você tem uma diferença até física dentro de você, e só de pessoas que tiverem esse sinal tá dentro do pacto e o resto é o resto, você começa a criar uma nação. Ou seja, é definitivamente na natureza que se fala, agora sou eu e eles. E quando sou eu e eles, é muito difícil. A gente vê a mesma coisa dele, por exemplo, quando ele ganha a guerra, que ele fala, eu matei as pessoas, agora as pessoas, ninguém vai me ouvir, porque agora eu sou o conquistador, o que ganhou a guerra, o que matei, eu sou rico, eu sou poderoso, agora quem vai me ouvir? Agora é tudo interesse político. Né? Então, a mesma coisa aqui, mas agora é muito mais forte. Agora, de fato, tem os outros e tem a minha família. Então, essa dificuldade de Abraham, e podemos pensar a terceira dificuldade de Abraham,
O que eu ia falar? Um segundo. Sim, que está escrito, eu não falei, mas está no passuco escrito Be'etzem hayom hazeh. Se for ver aqui no versículo 23. Aqui, por exemplo, tem duas vezes. No versículo 23, Kaf Gimel, está escrito: Vaikar Avraham et Ismael benov et eledei beitó. E Avraham pegou Ismael, seu filho, e os que nasceram na sua casa, vet kol meknekaspoi, todos que ele comprou, os escravos, com seu dinheiro, kol zachar, todo homem, benshei beit Avraham, que era da casa de Avraham, vaemol et basar ulatam, e fez o Brit Milá na orlá, né, no prepúcio, be'etzem hayom hazeh, no meio daquele dia. Kasher de Beir Otó Elohim, como Elohim falou para ele. O que é Be'etzem hayom hazeh? Óbvio que é Be'etzem hayom hazeh. O Rashi traz isso aí, traz também na saída do Egito, quando a gente saiu do Egito, Be'etzem hayom hazeh. Tem alguns lugares. Quando Noah, ele entra na Teivá, fala, ele entrou Be'etzem hayom hazeh, no meio desse dia. O que é isso? Então, sempre que tem a palavra Be'etzem hayom hazeh, no meio desse dia, vem dizer o seguinte, que nos três casos é a mesma coisa, que a geração toda estava em volta e falando, vamos ver se ele vai conseguir mesmo fazer o que Deus falou. Igual Noah, que a gente explicou, que não é... que o pessoal ficava rindo, sou maluco, não sei o que lá. Mas mesmo assim falou, e mesmo se tiver o dilúvio, vamos ver se ele vai conseguir entrar nessa arca. Porque se tiver dilúvio, a gente vai lá e quebra e mata todo mundo. Ele não vai entrar na arca. E está escrito, Be'etzem hayom hazeh, ou seja, na frente de todo mundo, no final Noah foi lá e entrou. E porque ninguém matou, fala no Midrash que Deus fez milagres, mandou ursos e leões, os que iam morrer, os que não iam sobreviver, para lutar contra as pessoas, e ninguém conseguiu quebrar, e ninguém conseguiu fazer nada com a família, e Noah foi lá para entrar na arca. Então, Be'etzem hayom hazeh, no meio, estava todo mundo olhando. Aqui o Rashi acha que Be'etzem hayom Bo bayom shenitztavá, no mesmo dia que Deus falou, Beyom velo balayla, lo nitiyare lo mina goim, ele não teve medo dos goim, dos outros povos, velo mina leitzanim, nem dos palhaços. Tinham pessoas que ficavam zombando dele, mesma coisa. Vesheloi oivav, o bnei doró, ombrim ilu reiunu, lo yanchunu lemul vekayam mitzvato shamakom, que os inimigos deles, as pessoas da geração dele, falaram, se a gente vê ele, a gente não vai deixar, e vamos ver se ele vai conseguir fazer a mitzvah de Deus. E Be'etzem hayom foi lá e Deus, no meio daquele dia, no mesmo dia, Deus, ele foi lá e fez, todo mundo viu, não sei aqui a consequência, mas a princípio ninguém fez nada. Na saída do Egito é a mesma coisa. Vamos ver se eles vão sair do Egito. E saímos, né? Mesma coisa. Acho que pensei isso agora, tá vendo? Na nossa geração tem muitos que falam isso. Vamos ver se eles vão fazer isso. Vamos ver se o povo judeu, se os israelenses vão fazer isso. Porque se forem, vamos ver se vai conseguir. Às vezes falta, né, força de vontade, Deus falou, emuná, vamos fazer. E se você faz, ninguém faz nada. Ou se você não faz, todo mundo cai para cima. Então, então essa é uma outra dificuldade. Abraham vai lá e faz, tá bom? Acabou para achar. E isso, quando ele faz Brit Milá, a orlá, que é... A orlá, no caso, é o prepúcio, né? O que é a pele que corta. Só que a gente vê na Torá que... A gente vê na Torá que a Torá chama de orlá várias outras partes do corpo, além do prepúcio. A gente falou isso no final da aula passada, quando não estava gravando. Mas está escrito, eu vou tirar de vocês, profecia do futuro, orlá levavchem, a orlá do coração de vocês. E Moshe falou que ele era arel sefatayim. Ele era, a gente traduz como gago, mas óbvio que não é isso. Ele tinha orlá na boca dele. Tem orlá osneihem, sim? E também a palavra milá, do Brit Milá, que é o que se faz para tirar, tem várias coisas. O mal levavchem, no futuro, em Dvarim, está escrito, e Deus vai fazer uma milá no nosso coração. Milá também é o que sai da nossa boca. Milá, né? É palavra, em português. Milá é palavra. Milá, ou seja, a gente vê que não necessariamente é naquele local. O que quer dizer que a orlá significa qualquer coisa que impede a gente de se conectar a Deus. Então, dentro da natureza do ser humano, existem questões que fazem a gente não conseguir se conectar com Deus. E por isso que ele não conseguia, então, ter uma profecia de nível Yud Kei Vav Kei sem Elohim. E quando ele tira o Brit Milá, agora Avraham vira outro. Ou seja, ele muda. Agora não é nem Avram, ele é Avraham. Agora com Brit Milá, é outra pessoa diferente de todo aquele personagem que a gente estudou na Parashá passada.
E agora, como começa a parashá no capítulo 18, versículo 1, Vayar elav Hashem. E apareceu para ele, deu. Yud Kei Vav Kei. Agora apareceu de verdade. Falei, eu vou aparecer. E agora apareceu. Por quê? Fez o Brit Milá. Essa é a ideia. Belonei Mamre, nos carvalhos de Mamre, que era um lugar do dono que se chamava Mamre a princípio. Viu Yosef Petaoel, e ele estava sentado na porta do lar dele, que Hom Ayom, no calor do dia. Já vamos explicar cada coisa. Mas a gente vê interessante. Está escrito assim, vai daber Hashem el Moshe, falou Deus Moshe, ou Vayar le Avraham, apareceu para Avraham, vai daber Elohim el Avraham, Elohim falou com Avraham. Aqui Vayar Elav. O que é Elav? E falou com ele. Certo? Tá fechada a porta? Tá. Vayar Elav. Ou seja, a princípio deveria estar escrito Vayar el Avraham. Pelo paralelismo da Torá inteira, como a Torá fala, tinha que estar escrito para Avraham. E agora não trouxe o nome. Sim, apareceu para ele. Até não sei quem é ele, a princípio. Eu sei pelo contexto, mas entenderam? Olha Avraham, olha o segundo versículo, o Beit. Vaissá Enav, ou seja, o nome de Avraham não vai aparecer nunca. Vaissá Enav, quem? O Avraham. E levantou seus olhos. Quem? Tipo, não tá ocultando o sujeito. E levantou seus olhos, Vaiar, e viu. Veinei, e tinham 3 anjos parados, Elav, perante ele. Vaiar, e viu, não tem o sujeito. Vairot, e correu, quem? Não tem o sujeito. Lekratam, para chamar eles, Mepeta, olha, Vestarroartza, e se curvou na terra, quem? Não tem o sujeito. Vaiomar, e falou. Tinha que estar escrito, Vaiomer Avraham, Vaiomar Avraham, Vaiomar Adonai, que aqui é senhores e não Deus. E se encontrei graça aos seus olhos, Janat Avor me alavdecha, do seu servo. E o Karna, pegue por favor um pouco de água e lave seus pés e descansem debaixo da terra. Vai Krapat Lechem, pegue e Saldu Levavchem, e satisfaçam seus corações, Ahar Tavor, e depois passem que Alken Avratem, não passe por Alavdechem, não passe por favor direto pela minha casa. Vai o Meru, e falaram, Kenta Se Kachá Debat, ou seja, não tem sujeito. Nos 5 versículos, primeiros versículos da Parashá, o sujeito não aparece o Avraham. Aí lava, e pegou, e falou, e viu quem? Não. Só a do 6. Vai Maher Avraham, e correu Avraham, aí aparece. Que é totalmente estranho para a Torá, esse linguajar de ocultar o sujeito. Sendo que aqui é óbvio que é Avraham. Tá? Querendo dizer o seguinte, Por que óbvio? O quê? Que é o Avraham? Não. Porque Deus falou, eu vou aparecer para você e fez o Brit Milá. Eu pensei na minha vida agora. Quê? Um negócio que eu pensei na minha vida. Verdade, calcula. Por que não pode ser Ismael? Por que não pode ser... Sei lá. Porque antes... Então, o que a gente é obrigado a dizer é que antes Deus falou, Vaiar Avraham, que primeiro está contando só sobre Avraham. É óbvio. E apareceu para Avraham. E falou Elohim. E depois continua, Vaiar. Tipo, está continuando o assunto. Sim. E depois quem que está correndo, quem está fazendo tudo? É o Avraham. Não faz sentido ser nenhum outro. A sequência garante. Quê? A sequência no sexto. A sequência garante. Não pode. Não tem nenhum outro assim que. Não, esse é o José que. O José sequência, a Torá não tem sequência. Ela começa. A Torá não tem sequência. Não, isso é uma história. Mas a história ela traz mais ou menos. Mas é impossível você dizer, não, esse é o Yosef que foi parar aqui a história dele. Tipo, não é, até porque depois vai ver as notícias dos anjos. E a sequência, ela contextualiza tudo. Uma porta para alguém dizer que é isso. Ismael, sei lá, alguém fazer. Os goímos, os árabes. Mas vamos ver a continuidade, a gente vai ver que vai fazer sentido. Está tudo muito interligado, exatamente. Mas interessante. Mas o que quer dizer aqui? Tem um pouco disso. Que por que a Torá não chama de Avraham? Chamei lá. Então a gente pode dizer aqui que Avraham, nesse momento, não necessariamente era Avraham. Como se fosse que ele conseguiu, nesse momento de profecia, se elevar tanto, que como se fosse que a personalidade dele, nesse momento, ficou totalmente em congruência com Deus. Como se fosse que agora Avraham era um sinor, um canal de Deus totalmente. E, na verdade, isso não era Avraham fazendo. Era como se fosse... O corpo era Avraham, mas era como se fosse Deus com Avraham.
Então, o sujeito desaparece. Entendeu? É um nível muito elevado agora, junto com Deus, quando você não consegue nem mais diferenciar agora o sujeito do outro. Nossos sábios falam isso com um conceito que tem na Gemara, que fala que os avós, os patriarcas, eles são Merkavei Ashkenah, eles são a carruagem da presença divina. O que é a carruagem? É onde a presença divina ela repousa para estar no mundo. Então, nesse momento, Avraham virou avó, porque Avraham não é nosso patriarca, Avraham é. Então, agora, ele é como se fosse o recipiente que a Shekhinah veio. Isso fala Urash até um pouco antes. Como se ele não tivesse livre-arbítrio? Não, ele escolheu chegar, ele conseguiu pelo esforço dele, mas agora ele chegou. Não, como depois, se fosse. né, no caso, ele já fez o vídeo de lá. Agora é nesse momento que ele está se preparando para ajudar os Não, anjos depois chegarem. ele vai continuar com o seu livre-arbítrio, mas nesse momento aqui, óbvio que ele chegou pelo seu livre-arbítrio, mas agora é aquele momento, um pouco, você chegou lá, agora segue o fluxo. É tipo um estágio de profecia grande, vamos dizer assim. O Urash, ele fala um pouco isso, em qual versículo? Um pouco antes aqui. Aqui, no 22, eu acho. Vaichal, cadê o Urash? Aqui, está escrito no 22. Vaichal da Beritó, e acabou Deus de falar com ele. Vaial Elohim e al Avraham, e saiu o Elohim de cima de Avraham. Aí olha o Urash, ele fala assim, Lashon Nekiah Kalfei Shekhinah. Esse passuca, ele fez um eufemismo em relação a Deus, que ele falou uma coisa que, tipo, para Deus não é bonito falar, então ele falou nessa linguagem, assim, um pouco em código, vamos dizer, em remes, como se fala isso? É um dica, só dando umas dicas, mas não falou literalmente o que quis dizer. Velamdano, e a gente aprende desse versículo, Shatzadikim birkavosh markevosh ashkenah, que os tzadikim são a carruagem da presença divina. Isso quer dizer, então acabou de falar com ele, Vaial, é como se fosse subiu Elohim e Avraham, em cima de Avraham. Agora Avraham mesmo. Avraham com o rei. Ou seja, Deus subiu em cima dele. Sim? Essa é, vai irar Elav, é sobre ele. Hashem, Yudkei Vavkei. Belonei Mamre. Veu Yoshev Peta Oel, ele estava lá, e aí ele faz tudo, tá? Não sei por onde começar agora a abordagem. Deixa eu ver. Não. Tá. Vamos ver primeiro o seguinte. Apareceu Deus para Avraham, tá aqui. Sempre que Deus aparece para Avraham, é para trazer uma mensagem. Tipo, fala, apareceu Deus para Avraham e disse XYZ, certo? Não só para Avraham, para qualquer profeta. E apareceu Deus, ou falou o quê? Então é a mensagem de Deus, tá? Esse versículo é essencial. E apareceu para ele Deus, e ele estava na porta de casa, e estava sol, muito sol, traduzindo simplesmente, e ele viu os anjos, e correu, e falou, por favor, vem aqui, e deu água, e deu... Não, e os anjos comeram, tá, e Deus? Cadê ele? O que ele falou? Ele apareceu, e aí o que aconteceu? Porque a princípio, até você vendo o Urash, ele apareceu, e depois não falou nada. E aí, Deus apareceu, mas ele viu lá os anjos, e os anjos. A Gemara mesmo, ela fala assim, aqui a gente vê que receber visitas é melhor do que receber a profecia, a presença divina, a Shekhinah. Mesmo que a Shekhinah vier para você agora, a presença divina é para você, mas tem um visitante, por favor, Shekhinah, aguarda um pouquinho aí no cantinho que tem coisa mais importante para eu fazer. Tem que receber visitas. Assim a Torá aprende, a Gemara, a Torá oral. Então é como se fosse que Deus falou, fica aí de lado, espera. Apareceu Deus. Avraham, tá, mas espera um pouquinho aí, Deus, a gente depois se resolve. Aí depois Deus vai falar com Avraham o que ele quer. Isso é o que a Gemara traz. Ou seja, Deus aparece, mas não consegue dar o recado. O que também é estranho. Tá? É estranho falar isso também. O que o Urash sugere é que ele fala que essa aparição não foi para dar a mensagem. E sim foi para visitar o doente. Ou seja, que Avraham estava, assim fala um sábio,
qual é o sábio? Rabi Hama Bar Hanina. Ele fala que era o terceiro dia depois do Brit Milá, e Avraham estava muito doente, que o terceiro dia é o que mais dói, e Avraham estava muita dor, tinha 99 anos, com uma pedra ferrada, um negócio que dói, e Deus veio visitar Avraham. Então só apareceu, é como se fosse que tem um doente, você só vai lá, não precisa falar nada, só fazer uma presença. E daqui que Deus ele visitou Avraham, a gente aprende que a gente deve visitar doentes, porque se Deus ele visita um ser humano, não muito mais a gente tem que visitar, ou seja, que a mitzvah de visitar doente, a gente aprende até desse versículo. Ou seja, que não foi uma visão com o intuito de comunicar algo, mas uma visão com o intuito de consolar Avraham. É um presente para Avraham, uma graciosidade para Avraham, na verdade é uma mitzvah que existe, então Deus também faz as mitzvot. Tem até Gemarai que fala que Deus faz todas as mitzvot. Então a gente vê aqui, Deus ele vai visitar os doentes, então a gente também vai visitar os doentes. Essa é a ideia. Outra explicação, tá? Outra explicação que você pode dizer é que aqui, como Avraham chegou num nível tão alto, que ele conseguiu ter uma visão de Deus, mesmo sem precisar de conteúdo. Sempre Deus aparecia como conteúdo. Agora chegou num nível que ele via, Deus aparece para ele mesmo sem necessidade de um conteúdo por si só. Sem um objetivo em si. Mas ele está alcançando Deus de alguma forma. Uma outra forma de dizer, tá? E tem outra forma de dizer, que é a forma do Maimônides, que ele vai explicar, que talvez é a mais... que, tipo, coisa que não vai aprender na escola, né? Tipo, como se fala isso, mas é não convencional. Vamos dizer assim, que o Maimônides fala que não, que Deus, quando fala apareceu Deus para Avraham, quer dizer que começou uma profecia, e toda a continuação da história é a profecia que Deus apareceu. Tá? Agora vai começar a contar a profecia que Deus apareceu para Avraham. O que tiramos daqui? Que pelo Maimônides, toda a história que vai se seguir, dos anjos indo na casa dele, ele dando comida, boi, as notícias, tal, conectando com Lot, os anjos que vão na casa de Lot, que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, é tudo uma profecia. É tudo uma visão de Avraham. E não aconteceu no mundo, pelo Maimônides. Então, Vayar Hashem Elav Hashem, e apareceu para ele Hashem. E aí vai contar o que Deus mostrou para ele. Ou seja, ele vai lá e apareceu. Que aparência, agora vai contar toda a visão. E nada disso aconteceu. Tá? Interessante, que o Narmanides, o Rambana, ele vai trazer, o Rashi fala isso. Pro Rashi é Bikur Cholim, vai visitar doentes, e depois o Rambana, o Narmanides, ele traz o Rashi, depois ele traz o Maimônides e fala, olha a linguagem dele, Maimônides. Asur lishmam, sobre o Maimônides, Asur lishmam af ki liaminu bahem. E o que o Maimônides escreveu é proibido você ouvir e nem acreditar. Isso é proibido pelo judaísmo acreditar o que o Maimônides disse. O Maimônides pega pesado aqui. Tá? Interessante a discussão. Ele fala, óbvio que não, óbvio que aconteceu. Tal. Dá um monte de argumento. Tá? Qual a discussão? A discussão está baseada no próximo versículo. Que o próximo versículo, ele vai dizer, vai sair nave. Ele olhou para o horizonte, vai sair e levantou os olhos. Ou seja, olhou longe. Sim? Vaiar, e viu. Vem, né? Veja, Shloshá Anashim, tinham 3 pessoas, Nitzavim Elav, perante ele. Vaiar, e ele viu. Vairot, e correu, Likratam, para chamar eles, me peta da porta da casa dele. Vai estar arruado, vocês se curvou para eles, de reverência, por favor, venham. E o que são essas 3 pessoas que ele viu? São 3 pessoas? O Urash vai dizer, não são 3 pessoas, são 3 anjos. Cada anjo veio dar uma notícia para Avraham, como a gente vê na continuação. Sim? Pela Torá oral, quem são os 3 anjos? Michael, Gabriel e Rafael. Sim? Rafael, Gabriel e... Michel. Não é Michel, Michael, não sei. Tá? Miguel, talvez, não sei. Tá? 3 anjos. O Urash fala, por que 3 anjos? Se é para dar notícia, vem um só. Para que 3? Então fala que é o que a gente explicou na aula passada. Que como um anjo é uma força de Deus, é só uma mensagem, cada anjo só pode
Objetivo, né? fazer um objetivo. Não tem um anjo com 2 objetivos. Só existe anjo com um objetivo. E como Deus queria 3 objetivos para Abraão, são 3 anjos. Quais são os 3 objetivos? Deus queria curar Abraão. Então, Rafael, a força da cura, que é a cura que Deus está mandando para Abraão. Outra que Deus queria destruir Sodoma. Então, é Gabriel, a força do Gibor, do guerreiro, que é a força da destruição de Sodoma. E o outro que é Michael, que é o anjo especial de Am Israel, que é o anjo mais ou menos, não vou entender. Quando Am Israel está muito tzadik, tão justos, corretos, com méritos, é a Kadosh Baruch Hu, Birvodol, Beatzmo. Ele próprio, como na saída do Egito. Quando o povo judeu está capengando e tal, ele manda o Michael. Por isso que Michael também é baixo, né? É a força baixa. Tipo, quando... É baixo. É uma das explicações de Michael, mas é o Sar Israel, é o ministro de Israel. Mas a principal missão não precisa de ministro, precisa direto de Deus, por isso. Tá? Às vezes Deus, então vou mandar Michael. Mas Michael vai mostrar que, ia dizer que Yitzhak ia nascer. Que é o anjo de Israel, ou seja, Am Israel vai nascer agora. Então são 3 forças. Estava baixo? Porque... Não entendi. Não. Quando está baixo, Deus faz por Michael. Aqui Deus não fez por Michael, só mandou a mensagem, porque na verdade ele falou assim, o Michael no final ele falou assim, daqui 1 ano vai nascer. Então não veio nascer, veio só trazer uma notícia, tá? Ou seja, ele não veio aqui trazer, não sei, ele veio trazer a notícia que não ia nascer daqui 1 ano. Mas 1 ano depois vai mostrar como é o nascimento de Yitzhak. Depois, quando ele vai para Lot, são 2 anjos que vão. Quais são os 2 anjos que vão visitar Lot? Gabriel, que veio, e Rafael. Não, desculpa, e Michael. Não é o Rafael. O Rafael já curou Abraão, foi embora. É o Gabriel e o Michael. O Gabriel, que veio destruir a cidade, e o Michael, que veio salvar o Lot, pelo mérito de Abraão. Então o Michael vem salvar e o Gabriel vem destruir. Então cada um tem o seu propósito aqui. Então são 3 anjos. Quem vai falar é o Rashi, tá? O Ramban, ele também vai falar isso. O Narmani, são 3 anjos. Mas eles se configuraram na forma de pessoas. Pessoas justas, sábios, profetas, tá? Tem opinião aqui, por exemplo, se eu não me engano, o Ralbag, ele fala que essas 3 pessoas eram 3 profetas que existiam na geração. Tira todo o conceito de anjo da história. Tinham 3 profetas que existiam na geração, outros 3 profetas, e eles vão para Abraão para dar profecias. Você vai ser curado, Sodoma vai ser destruído, Deus veio te avisar que você vai ter um filho daqui a 1 ano. Tira toda a história de anjo, que comeu, que não sei, nada a ver. Mas o Ralbag é um comentarista bem exceção, tá? Bem exceção que muitos vieram contra tudo sobre as ideias dele. Que ele levava muito literalmente, o conceito de levar ao literal o que está escrito, ele levava até o fim, o Ralbag, tá? Mas era um gigante da Torá, comentarista do Tanakh inteiro. Um dia perguntaram, se eu não me engano, para o Gaon Mivina. Se você quiser para o Gan Eden, você quer ser sentado do lado de quem? Ele falou, do Ralbag. Tá? Mas é uma história do Ralbag para outro dia. Vamos continuar. Então, tem discussão, o que é? Mas para o Maimônides, não tinham 3 anjos. Era uma visão. É Deus só, tipo... Era tudo uma profecia só, tá? Eu acho que essa é a opinião mais interessante aqui. Qual o problema do Ramban com a opinião do Maimônides? Qual a opinião dele? Não pode nem acreditar nisso. Que não pode nem acreditar nisso. Qual é o problema aqui? Que depois de Lot, né, teve Moab, depois teve Ruth, quer dizer, a Moabita e Mashiach, quer dizer, você acabaria cortando um montão da história. Não, foi tudo uma profecia. Não. Então, a gente vai pegar aqui que essa parte o Maimônides não acha que foi profecia. Isso realmente aconteceu. A profecia acaba em um determinado momento, que depois que ele avisam para Lot, a gente vai ver na Torá como faz essa mudança aí para a realidade. Não é tipo infinito. Não é. Mas foi boa dado isso, mas não, a gente vai ver que não. A ideia é que são conceitos muito perigosos, mal entendidos. Isso de Deus mandar uma mensagem
Por isso que o Maimônides e o Narmânides, eles estão brigando aí, a ideia é porque um vivia entre os árabes e outro vivia entre os cristãos. E um tenta afastar a ideia errada, de interpretação errada, das sociedades na qual eles viviam. Então, para os cristãos, que você falar que a Shekhinah pousou sobre Avraham e virou uma coisa só, e vieram 3 anjos, que eram 3 forças, e o Maimônides fala que essas forças nem eram físicas, é muito perigoso. Porque você vai cair muito fácil se você não entender a Torá, tipo, uma pessoa má intencionada, muito fácil pode viu? E falar uma coisa que não tem nada a ver com o que a Torá está falando. Então, como ele sabia que o povão, da onde o Ramban vivia, que era entre os cristãos na Europa, se fossem escutar o que o Maimônides escreveu geração passada lá no Egito, e chegasse isso na Europa para qualquer um ler, ia pegar mal. Então ele foi fortificar e falou assim, nem pode acreditar no que ele está falando. Porque vocês, não entenderam. Porque o Maimônides não escreve isso em qualquer livro, ele escreve isso em Moreh Nevuchim, que é um livro que na introdução ele escreve, aqui eu só estou escrevendo esse livro para as pessoas que sabem todo o judaísmo, toda a filosofia judaica, sabe tudo. Não só para Talmid Chacham, que pode ler esse livro. Ele escreve na introdução, mas popularizou. Tanto que nessa época, na época do Narmânides, os livros do Maimônides foram queimados em praça pública. Em qual praça foi queimado os livros? Em 1242, na Praça de Notre Dame, exatamente. Foram quantos livros? Botaram os dados aí. Foram 15 mil, 30 mil livros do Maimônides e 40 dias depois queimaram toda a Guimará, todo o Talmud dos judeus. Foi a maior queima de livros assim na Europa. Foi nessa geração. Tá? Por que aconteceu? Os judeus começaram a brigar entre si em relação aos livros do Maimônides. 2 livros específicos, esse Moreh Nevuchim, que é o livro de filosofia do Maimônides, e o Sefer Hamadá, que é o primeiro livro de Alahá, que ele fala sobre Deus, sobre como deve se comportar e tal. Esses 2 livros pegaram e começou então a ter vários rabinos gigantes da Europa, os Balatósfos, alunos do Urash, de preferência, principalmente, que eram os maiores da Europa, os Tosfot, né? E eles pegou muito mal o que o Maimônides escreveu lá na Europa, porque o Maimônides escreveu em árabe. Tanto que eles deram herem, né? Descomungaram os livros do Maimônides, e o Maimônides, e qualquer um que tivesse um livro do Maimônides, e tal, descomungaram. E tiveram outros que saíram em defesa do Maimônides. Como você pode? Começou a ter uma briga muito grave na comunidade, até que os judeus próprios começaram a queimar os livros do Maimônides. Essa é a ideia. Quando os judeus começaram a queimar os livros do Maimônides, a igreja dominicana na época, que governava tudo, vocês estão queimando? A gente também vai queimar. E aí queimaram todos os livros do Maimônides e todos os outros livros dos judeus. Tipo, logo como consequência direta. Ou seja, a comunidade judaica levou um tapa na cara. Peraí, volta. Por que os Yehudim começaram a queimar os livros? Eles começaram a queimar porque eles achavam que era herem, que está tudo errado, que não pode acreditar, é heresia, é reformismo. Começaram a queimar. A igreja falou, os judeus queimam um livro, então por que a gente não vai queimar os livros deles se eles estão totalmente errados de acordo com as nossas crenças? E aí não só queimaram os livros do Maimônides, queimaram todo o Talmud. E foi a maior queimança de livros da época. E aí a gente, para a história, aprendeu. Sempre que tem desarmonia entre o povo judeu, acabou. Isso quando a gente não está na nossa terra, que na nossa terra a gente se organiza, mas na terra dos outros, quer brigar ainda, sabe? Comunidade. E é muito bonito a carta que o Narmânides escreve para os Balatósfot, para os líderes da geração. Que o Narmânides ainda não era o cara, ele ainda está na sua juventude, e tem em português. É uma carta muito bonita. Não que ele era a favor dos livros do Maimônides, que a gente vê aqui que algumas vezes ele vai contra, mas ele falou, vocês já viram o Maimônides desprezar uma lei da Torá? Vocês já ouviram falar que ele não cumpria uma lei da Torá? Você viu tudo que está saindo lá na Europa, que a gente está ouvindo de quem está lendo os livros dele, as pessoas que estão voltando no judaísmo, tudo que ele está fazendo bonito, vocês não ouviram quem grande foi o Maimônides, não sei o que lá. Como vocês podem dizer? Vocês já ao menos leram os livros do Maimônides? Sim, então, eu também não concordo com o que ele escreve, eu acho que ele está errado.
Mas não é por isso que tem que descomungar e tal, queimar e tal. E antes disso ele fala, por favor, eu me atrevo com lágrimas nos meus olhos e minha mão treme enquanto escrevo essa carta. Quem sou eu para escrever para os maiores rabinos? E ainda mais para dizer algo contra o que vocês pensam. Mas eu me devo a obrigação, algumas páginas. Mas eu sou obrigado a dizer. Aí começa a defender o Maimônides. Embora ele é contra as ideias do Maimônides. Então isso eu acho que é uma postura louvável, né? Tipo, tem como discutir. E tem como não discutir. Queimar livro naquela época era um negócio muito sério, porque os livros sério. eram escritos à mão. E era muito raro. Chegar um livro do Maimônides lá na Europa traduzido. Não tinha impressão. E essa foi a seriedade de queimar as Gemarot. Que Gemarot era raridade. Queimaram. Impressionante. E muitos livros se perderam para sempre nessa queimada, que não tinha outro. Muitos gigantes a gente não conhece por causa disso tudo. Assim como queimaram em Alexandria. Tiveram várias vezes queima, mas na Europa esse foi marcante. E por isso, um dos que eram contra era o Rabbeinu Yonah, que era tio do Ramban, do Narmanides, que era um dos maiores sábios da época, gigante, de Alahá, sim, gigante até hoje em dia. Tem livros dele aqui, provavelmente, de Alahá, do Rabbeinu Yonah. E quando aconteceu a queima, ele viu a besteira que ele fez, e ele realmente voltou em Tchuvá e se arrependeu, e ele prometeu que ele ia andando até o túmulo do Maimônides, e ele escreveu um livro chamado Sharei Atchuvá, os portões da Tchuvá, que é o maior livro até hoje escrito sobre Tchuvá, que se lê em Roda Shelud, que escreve sobre tudo sobre Tchuvá, e na introdução ele fala, isso é minha Tchuvá para o Maimônides, como eu ousei falar alguma coisa sobre ele, esse gigante. Então, só para entender um pouco o que aconteceu nessa época, 1200, 1300, uma época difícil. Mas, então, às vezes, era muito necessário você, para a sua comunidade, a comunidade judaica que vivia no meio dos cristãos, de longe ia entender o judaísmo na mesma comunidade que vivia no meio dos árabes lá no Egito, por exemplo. Não tem como. Por quê? Porque a assimilação, e quando agora eu falo assimilação, não é de você deixar o judaísmo de lado, mas é você assimilar os valores da sociedade que você está, que isso é impossível não acontecer. Então você tem que afastar os valores errados ao máximo de onde você está. Então por isso que tem explicações a cada geração, que cada sábio de geração entende os problemas da sua geração e fala na linguagem e ataca os pontos para a sua geração. E tem coisas que a gente vai ver do Urash, que ele fala, e você fala, tá, isso não é para a nossa geração, isso já é besteira, mas para a geração dele fazia sentido, entendeu? E essa é a ideia, cada sábio tentando proteger a sua geração. Mas óbvio que isso não tem nada a ver com Jesus, nem nada a ver com isso. O Urash ele fala isso interessante aqui também, ó, daqui a pouco vai ter um aqui. Olha o que o Urash fala aqui, ó, que ele bota eles para dormirem debaixo da árvore, olha. Aqui. Verachatzur agrehem vaishanu tachat haetz. Ele fez para eles dormirem debaixo da etz. Aqui que o Urash fala, tachat haetz, tachat hailan, debaixo da árvore. Não me diga. Debaixo da etz, da árvore. Aqui que o Urash fala, debaixo da árvore. Só que ele fala árvore em aramaico. Então, porque etz, na época do Urash, tinha outro significado. Etz não necessariamente é árvore, é madeira também. E quem que fica debaixo da madeira? Quem se curva para a madeira? Então você diz, se curvou para a madeira. Aí fala, não, debaixo da árvore. Estamos descansando debaixo da árvore, não tinha nada a ver de madeira. Você, às vezes, tem que tirar o que está na sua geração muito na mídia, mesmo que não faz lógica nenhuma, você tem que dar uma afastada e falar, não entendo errado. Porque pelos seus valores assimilados, você direto vai, cair nessa armadilha. Mas não é isso. E aí corrige, dá uma explicação. Não é isso, é aquilo. Tá? E esse é o benefício do povo judeu, viver na sua terra, governado pelos seus próprios governantes, na sua cultura. Porque você não é assimilado pelas outras culturas, outras religiões, e você consegue realmente entender o que com o tempo a gente vai conseguir entender cada vez melhor o que a palavra de Deus quer falar para a gente através das escrituras. Essa é a ideia. Tá. Isso foi parte polêmica, agora vamos voltar. Então aqui, vamos ver o que o Maimônides escreveu, já que a gente não perder tempo. A gente vai ver, vamos supor que é o Maimônides, que é tudo uma profecia. Que talvez eu acho que essa é a explicação mais correta, tá, do Passuca. Que tudo foi uma profecia assim. Tudo que a Sarah Hill e tal falou, tá. Vamos ver aqui, por exemplo, o versículo, a gente está eu botei 19, ou é o 19, segundo, 26. Diz uma profecia o quê? Que ele imaginou? É tudo uma visão que Abraham está tendo, ele está dormindo, está tendo uma visão, que está acontecendo na visão dele isso tudo.
Mas isso é uma visão profética. Ou seja, tem significado, não é à toa. Isso é um dos argumentos. O Nahman fala, pra que contar que correu para pegar a vaca? Vai pela mecha, aqui, cadê 20? Aqui fala da notícia, aqui 26, vai Omer Hashem Zakatsu. Aí depois Deus fala de Sodoma e Gomorra, ainda começa a argumentar para lá, 20, isso tudo dentro da visão. E aí fala, vamos descer lá para Sodoma e Gomorra, isso tudo na visão. Avraham Odeinu Omed Lifnei Hashem, está escrito no versículo 22. Vai Fnu Misham, e os anjos saíram de lá, Hanashim, vai Hol Sodoma, e foi para Sodoma. Aí porque o versículo ele escreve assim, Avraham Odeinu Omed Lifnei Hashem, e Avraham ainda estava perante Deus. Ou seja, quando está assim, olha, isso ainda está na profecia. Aí continua a história. Vai Gash Avraham, vai Omar, e se aproximou Avraham e falou, Aftispet Tzadik Imrashá, você vai matar o Tzadik Imrashá? Aí começou a negociação. Ou seja, porque veio dizer, ele ainda estava perante Deus. Para mostrar, Deus ainda está esperando. Esse tempo todo, Deus ainda está lá esperando no cantinho. Não, para mostrar, ele ainda está na profecia, ainda é profecia. O lá Yesha começa a discutir com Deus, né? Deus, para cá, vai Omer Hashem Metzebsudão Hamishá. Vai Omer Ené, lá em Matsu Sham. Aqui, aí toda a discussão. Aí entra o capítulo 19, vai Avushne Amelahim Sidoma. Ainda a gente está dentro da profecia. E acontece todo em Sodoma e Gomorra, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Ou seja, a gente vai continuar algumas aulas nessa profecia. Aí vai toda a história. Opa! Mas então a opinião da maioria é que foi profecia ou não? A maioria que não. Mas o Maimonides fala que sim. Mas eu quero mostrar o versículo. E aí tira ele, ele fala, vou destruir. Aí os dois falam, vou destruir tudo, você tem que sair. E vai e o Lot fala, por favor, me salva, Uma parte não pode ser profecia, a outra pode ser o fato real. Quê? Porque uma parte não pode ser profecia, a outra ser os fatos acontecendo da profecia. Porque essa é a discussão. Se você está contando os fatos reais ou se está contando a profecia. Mas por que Abraão não pode ter tido a profecia e o fato de Sodoma ser destruído é realmente o acontecimento? Não, então, quando Sodoma é destruído, já acabou a profecia. A gente vai ver aqui. Olha, vou chegar lá. E Ló já salvo. Certo? Isso. Espera perguntar um pouquinho, vou chegar lá e vamos ver se vai encaixar. Vai Omer lá, venena sate panerra gane da berazel betif. Aí o Ló está discutindo lá na profecia, chamava quem cara chama ele Otsoa. Hashemesh yatzah laaretz velot bat saora. E Deus... cadê? Aí fala assim, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, veio uma chuva. O 26 que eu marquei Vai Forretarim, ele destruiu as montanhas, a ele veio Kola Kikar, toda a planície, todo mundo que morava em cidades, tudo da terra, sim? Ou seja, Deus destruiu Sodoma, ainda profecia. Vatabet Istome Achará Venenetziv Mela, e a esposa virou uma estátua de sal, profecia. Agora olha o 27, todo mundo abre aí, 19 e 27, Yud Tet 27. – 19 e 27, chegaram? Kavzaim, 27. Vai Ashkem Avraham Baboker, e acordou Avraham de manhã. Pois é. Porque, bom, se não fosse profecia, o que é? E Avraham, ou seja, ele destruiu de noite, estava conversando com Avraham. Aí ele acordou de manhã e viu que estava destruído. Porque por isso montar que acordou de manhã, ou seja, ele estava sonhando. Ele estava tendo profecia. Profecia desde quando? Desde Romayom, é o 18, o primeiro versículo. E a profecia de Deus veio para Avraham quando ele estava na sua porta, que Romayom. O que é Romayom? Quando o dia está quente. Que quando o dia está quente, meio-dia. Meio-dia ele teve a profecia de Akadosh Baruch Hu. Essa profecia anoiteceu. A gente vê nas profecias que Lot anoiteceu, né? E depois clareou, Ve'ashkem Avraham Abokr. Ou seja, durou, eu acho que... Eu não sei se meio-dia... Eu acho que demora 1 dia e meio a profecia de Avraham. E Avraham está profetizando 1 dia e meio, se eu não me engano. Dafka ou Vaishkem Avraham Abokr, tudo bem, ele pode ter dormido. Pode estar acontecendo agora.
Aí continua. Mas que Elamakom Asher Amad Sham, que ele estava perante Deus. Ou seja, Esse que é sinistro. ele estava lá perante Tava lá Deus. Desde, Né? desde quando ele estava parado dentro de E aí, Deus. olha que interessante. Aí, Isso tudo, aqui- tudo foi, vamos dizer, tudo foi profecia. Aí Abraão acordou onde ele estava. Vai Ashkef al Pnei Sodom. Ele olhou para Sodoma, que ele falou, cara, se tivesse profecia maluca aí, essa visão. Ele olhou para Sodoma, vê a morar, vê al Pnei Aretz Hakikar, e sobre a terra, Vaiar ine alai kitora aretz vekitora kivshan. E ele viu uma fumaça subindo da cidade. Ou seja, ele acordou da profecia dele. Ele foi para Sodoma e viu que Sodoma e Gomorra tinha sido destruído. Estava queimando. Tinha uma fumaça saindo da cidade. Aí ele entendeu que enquanto ele profetizava, aconteceu no mundo real aquilo que Deus estava contando para ele. Aconteceu da forma que está na visão? Não necessariamente. Choveu enxofre em Sodoma? Não necessariamente. Deus destruiu Sodoma. Mas a visão foi como a Torá contou para a gente. Porque a Torá contou sim, porque tudo faz sentido, a gente vai ver depois o sentido de cada coisa. Mas a questão é que Deus fala, eu escolhi Abraão e eu vou ocultar dele o que eu planejo fazer. E aí ele conta, vou destruir Sodoma. E aí Abraão começa a discutir com Deus. Por quê? Porque dentro da profecia, enquanto Abraão profetizava com Deus, eles estavam conversando o que está acontecendo no mundo. Mas ele estava em outro local. Teve cobertura ao vivo, vamos dizer assim. Né? Ele estava lá em cima, em outro nível, lá na origem do negócio. Enquanto eles discutiam, Sarah riu e Lot falou, os dinim, não os julgamentos, as sentenças divinas foi vindo para o mundo. Estava acontecendo. Essa é a ideia. Entenderam a ideia aqui? Isso é o Maimônides. Ou seja, Sodoma foi destruída? Foi destruído. Lot foi salvo? Foi salvo. Sarah riu? A essência dela riu. Com certeza. Mas não necessariamente é a historinha. Entendeu? Não foi profecia. Sim, mas não necessariamente no mundo físico é como a Torá contou. Entendi. A Torá não precisou contar o que aconteceu fisicamente. Pode ser até que na vida fisicamente teve uma guerra e alguém matou. Pode ser, não sei. Acho que não foi isso. Pode ser que teve um acidente natural e foi destruir Sodoma, caiu um meteoro, sei lá o que aconteceu. Pode ser. Pode não ser também. Pode ser qualquer coisa. Mas a Torá não quer contar como Sodoma foi destruído. Isso não importa. O que importa é a conversa de Abraão com Deus. E o que se sai disso? Tá? É essa a ideia. E a ideia aqui é que vem contar justo agora, Abraão era o máximo de bondade. Que tem muito a ver com a semana que a gente está. Quem quiser ver a série que eu estou fazendo de Sefrat Homer, Contagem do Homem, a gente está na semana do resto, da bondade, que é Abraão, o pilar da bondade, que a gente fala muito bem sobre a bondade. E Abraão é o máximo da bondade, sabe disso? Ele trouxe a bondade para o mundo. Tem uma outra aula de Abraão que fala que Abraão foi o primeiro a fazer bondade no mundo e como, por quê. Outra aula aí mais antiga sobre Abraão, vejam também no canal. Tem que fazer um marketing. Mas que conta direitinho isso, conta sobre essa história direito, que eu não vou contar da forma que eu não vou contar aqui. Mas a Torá reserva esse momento para mostrar as características de bondade que Abraão tem. Ele quer ser... Não passa, por favor, ele está lá, ele está doente, do Brit Milá, está na porta de casa, tá o dia mais ensolarado do mundo, que ninguém quer viajar porque está muito sol, todo mundo foi em casa, então ele sai para a porta para ver se tem visitante. E aí Deus fala, não tem visitante, então vai 3 anjos, vem 3 anjos, ele sai correndo, por favor, não sai direto, e corre, pega boi, quantos bois? Aí você que gosta. Qual o cardápio dos anjos? Boi de 3 línguas. Qual o cardápio dos anjos? Língua com mostarda. Língua com mostarda. Mas eu penso assim, era o maior cardápio. Era a especiaria de Sará, de Abraão. Sabia? Língua de mostarda de Abraão não pode perder. Tá passando por aquele deserto, vai na língua de mostarda de graça. Só tem que fazer Birkat Hamazon no final e louvar a Deus. Mas aí ficou, mas aí são 3. E o boi tem uma língua só. Vou dividir em 3. Tem que ser uma língua para cada um. Então vai 3 bois, cortou 3 bois, uma língua para cada um, com mostardinha, melhor cardápio e tal. Sará faz bolo e tal. Leite, né? Tudo. Ou seja, e correu, tudo e correu. Vocês vêm mostrar as características de Abraão aqui. Como ele era o máximo de bondade. Tem aula
Eu já dei uma aula te mostrando como a gente pode aprender daqui cada coisa para o nosso comportamento sobre bondade, não em nível pessoal, mas também em nível conjugal, ou com os filhos, ou como comunidade, ou como país. Eu não falava porque eu estava na Galuta, eu não falei sobre nacional, não pensava nisso ainda. Mas também dá para pensar sobre comunidade. Eu falava isso muito no movimento juvenil. Ah, não veio o Rani hoje, está chovendo. Tá, Abraham Tava o dia maior calor do mundo, 50 graus, e ele foi lá correr atrás de pessoa para chamar. Ah, não veio na sinagoga porque o pessoal veio e estava doente. E por isso que eu não vou hoje ajudar a comunidade. E Abraham estava doente do Brit Milá com 99 anos e estava correndo atrás de pessoa. Então dá para pensar várias paralelas aí para ver como Abraham vem tipo, dar um tapa na cara com cada argumento que o Etzerá vai falar para você para não ajudar, que Abraham mesmo assim, nessa história você consegue ver como Abraham fez tudo isso. E porque a Torá aqui vem mostrar o máximo de bondade. E logo depois, com a história que a Torá vem contar, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Que é tipo, eu vou destruir uma nação. Que é o máximo de severidade. Que também a gente fala, Gvurá, né? Severidade, que é o contrário de bondade. E Abraão, tô te contando, hein? Tu que é bondade, tô te contando. E Abraão fala, não, começa a discutir com Deus, mas que Deus está. O que Deus está fazendo com Abraão? Eu sei que você é bondade, nesse momento você já é pleno em bondade. O que você precisa agora aprender? Gvurá, severidade. Você tem que começar a entender que tem severidade no mundo. Começar a saber lidar com isso e pegar para você também a parte de Gvurá, de severidade, para você ser uma pessoa mais completa. Da partir de então. Porque você chegou na perfeição de bondade, agora você tem que começar a ter severidade. E por que Abraham era importante ter severidade? Porque para ter Yitzhak, exatamente. Que Yitzhak é o máximo de Gvurá. Yitzhak é o pilar de Gvurá no mundo, de severidade e justiça. E já que ele vai ser o pai, e da partir de então vai começar a aparecer no mundo a figura de Yitzhak, Abraão tem que começar a se acostumar com a característica de severidade, e Deus vai começar essa paraxá a treinar Abraão sempre sobre Gvurá, sobre severidade. Se só agora ele vai começar a ser treinado em relação à severidade, como é que ele conseguiu participar da guerra que tiveram entre os reinos, e ao invés de chegar simplesmente só salvar o sobrinho dele e sair, por exemplo? Se ele tivesse resta de ser limites ali, salva o sobrinho e sai, não você luta. Aliás, é a questão que você já explicou no outro shiur, também tem a outra embaixo, né? Mas assim, ele já teve contato com a severidade lá atrás de um jeito bem duro, afinal de contas foi guerra. Sim, então, ele teve severidade lá atrás algumas vezes. E todas elas explicou como Abraão falhou. Lembra? Ele teve contato com a severidade quando abandona todo mundo aí em Aram e vai fazer um povo, ele leva. Quando Sará fala, quando Agar briga com Sará, e a Sará fala assim, que Deus julgue a gente. Eu falo, não, faz como você quiser, não vamos para o julgamento de Deus, não. E quando Lot vai falar, começam a brigar, a terra é minha, a terra é sua, eu falo, escolhe o que você quiser. E a consequência disso é guerra. Então teve 3 momentos, pelo menos aqui, que não é o da guerra, que eu fugi um pouco dessa... Você pegou o melhor caso de todos, que Abraão falhou. Tá? A gente vai ver como Deus vai falar, agora você não pode mais falhar. Que é a ideia de você sempre quer fazer uma compatibilidade e tal. Guerra é guerra, cara. A guerra, você, como eu expliquei na aula, talvez isso eu não sei se é a resposta, só a resposta é uma pergunta muito bem colocada, tem que pensar um pouco, mas talvez o que eu expliquei na aula é que ele fez isso em Kiddush Hashem. Não era na aula que eu expliquei isso, que era totalmente nome de Deus. Então, é sim bondade, por Deus. Tipo, ele queria morrer, tipo, é todo por Deus, mas talvez é um pouco de... Não sei, boa pergunta, tem que pensar um pouco. Sim? Não que Abraão também tinha 0, não é isso, né? Ele era totalmente... Mas ele tinha que estimular. E essa ideia, isso que o Rav Shai, que ele fala uma coisa interessante, que isso vai permear um pouco o que a gente vai falar nas próximas parashiot. Que o Rav Shai, que ele fala o seguinte... A gente vai ver isso quando Yitzhak não tem filhos com Rivka, né? Isaac com Rebeca não tem filhos, e eles rezam para ter filhos. E a Torá fala que ele ouviu a reza de Yitzhak. E o que o Rashi ele comenta lá, é que ele fala, e a Gemara fala, que é melhor uma reza de um tzadik, um sábio, um justo, filho de um tzadik, do que um justo filho de Rashá, de um perverso.
Rivka era uma justa filha de um perverso, que era Betuel. E o Yitzhak era filho de Abraham, que era tzadik. Então, a casa dele, como era filho de tzadik, melhor. Isso, óbvio, que gera 1 milhão de perguntas, e dá para entender daqui. Não é a ideia aqui, quando chegar lá eu vou explicar melhor. Mas, o Rav Shach explica assim, por que um tzadik, filho de um tzadik, é melhor que um tzadik, filho de um rachá, de um perverso? E a resposta é que a tendência de um filho é sempre ir contra a característica principal do pai. Então, teu pai, o filho, ainda mais quando chega na adolescência e tal, ele quer ser outro, ele quer a sua própria identidade. Então, o filho sempre mitnaged, ele vai contra a essência do pai. Então, se você tem um tzadik, sim? Por exemplo, Abraham, que é um tzadik da característica de bondade, e ele tem um filho, esse filho só tem 2 formas de ir contra o pai, na sua essência. Ou ele vai ser um rachá, um perverso da característica de bondade, que é o Ismael, ou ele vai ser um tzadik da característica de severidade, que é o Yitzhak. Ou seja, os 2 vão contra a característica do pai. Ismael é bondade igual ao pai, mas em vez de tzadik é rachá, depois ele faz chuvá no final da vida, ele se arrepende, e Yitzhak ele é igual ao pai de tzadik, mas ele é gvurai, não é hesed, não dá para ser igual. E essa é a ideia. Então, por isso é que um tzadik, que é filho de tzadik, ele é melhor que um tzadik filho de rachá, porque você pode pensar, é óbvio que o cara é tzadik, o pai dele é rachá, ele quer ser o contrário do pai. Mas o cara que o pai é totalmente tzadik, não tem como ser melhor, e ainda assim ele é tzadik, isso é muito alto. Então é uma das explicações legais. Então, como o filho dele vai ser tzadik, filho de... mas totalmente com as características totalmente diferentes de Abraham e vai sair dele, a princípio, Abraham tem que começar a se acostumar agora. Tipo, isso está vindo para o mundo dessa força, e também pela gvurá dá para ser tzadik. Também dá para se conectar com Deus pela gvurá, não somente por hesed. Né? Então vamos começar a entender que existe isso. E Deus vai ensinar a paraxá inteira isso. Depois vai ter que expulsar o Ismael de casa, a guerra de Sodoma e Gomorra, a destruição de uma cidade, por aí vai, até chegar no ápice, que é tipo, mata teu filho. Que aí acaba paraxá, que é quando Abraham vai conseguir completar também essa segunda fase de sua elevação espiritual. Essa é a ideia. Então, a paraxá vem contar esse roteiro. Então vai começar contando como ele é hesed. E aí vai começar a vir várias coisas que Deus vai mostrar para a vida dele, até tá lá ele e o filho dele já nascido, crescido e tal, ele tem que matar o próprio filho, e Abraão vai fazer como ele entendeu de Deus, para mostrar, olha. E aí o que Deus fala? Agora eu sei que você me teme. Porque que você me amava eu já sabia, há muito tempo. Agora que você tinha Irat Hashem, temor a Deus, que tá... Ahavat Hashem, amor a Deus, é hesed, é bondade, é doação. Irat Hashem é temor, é gvurá, é algo interno. Então, Irat Hashem, eu não sabia. Até agora, não te testei direito. Mas agora eu sei que você também temor a Deus tem. Porque amor eu já sabia há muito tempo. Aí até perguntam, como assim? Até agora ele achava que Abraham não acreditava? Não, sabia, mas ahavá, amor. Mas temor também, ele não sabia até então. Agora eu sei, 100% provado. Interessante, essa semana eu li o Maharal, que ele explica como Abraham tinha que ser testado várias vezes, porque Abraham é a base do povo judeu. Ele é o início do povo judeu. E assim como a base, o fundamento, tudo que é construído depois disso está sobre Abraham, sobre a base. E se tem algum problema na base, a base, por algum problema de emuná, de fé, pode ser que quebre ou fissure, quer dizer que vai ter problema lá em cima. Então, é igual você faz... sou engenheiro civil, né? Onde você construir um prédio, onde você tem que pegar um corpo de prova, ver o terreno, fazer 1 milhão de análises para ver, aguenta o prédio que a gente precisa botar aqui em cima. Porque se não aguentar, já era. Não adianta o material, a engenharia, a arquitetura, não importa nada. A terra vai recalcar e vai cair. Então você tem que testar muito bem. Agora, não é o Avraham, não é qualquer terra. É a terra que Nivrehu Berra Kol Mishpechot Adamah, que o mundo inteiro vai estar nele. Então ele tem que ser Deus teve que garantir que Abraham resiste a qualquer coisa de emuná. Então ele vai testar 10 vezes. 10 testes teve Abraham.
Porque Deus testou todas as formas de Abraão e ele resistiu. Ah, se resistiu, agora eu posso criar um povo dele. Porque eu sei que se a base está sólida, nunca vai ter problema na base, o povo judeu. Porque as raízes sempre estão bem consolidadas, tem estabilidade, tem resistência. Dá para resistir qualquer coisa que eu mandar para o povo, não? Dá para resistir, porque o fundamento para um prédio é a principal coisa. Pode ser que quebre uma coluna aqui, uma coluna lá, mas Abraão tem que ser sólido. Yitzhak vai em cima de Abraão também, Yaakov também. Depois já tem 12 colunas, 12 pilares. Aí dá para distribuir as forças. Pode ser que uma melhor aqui, uma melhor ali, mas os três avós, os patriarcas, Av de Even, de pedra, Av, né? É rocha. Tem que aguentar tudo. E eles aguentaram. Por isso que o nosso povo até hoje está aqui de pé. Essa é a ideia. Entendeu? Então a gente sempre pode buscar os nossos antepassados e aprender. É muito importante tudo que a gente está fazendo de entender exatamente, profundamente, entender que eles são toda a base do nosso povo. Eles são toda a base do judaísmo. E se a gente esquece a história deles, a gente esquece das nossas raízes de fato, os nossos pilares, nossos fundamentos, né? O Av, é a pedra básica fundamental do nosso povo. Acho que essa é a ideia aqui. Então é isso. O 5, acho que já está na terminar. Hoje a gente falou muito, então a gente vai continuar depois melhor destrinchando a Paraxá e como Deus vai contar sobre Yitzhak, Sará riu ou não riu, essas coisas. A gente vai entender cada vez melhor esses assuntos, vamos começar a construir. Mas até então é isso, que Abraão conseguiu então se conectar de uma forma muito acima com Yud Kei Vav Kei, com Deus, né? E realmente mostra aqui as características de Abraão. Eu aconselho cada um ler minuciosamente, detalhe por detalhe, o que Abraão faz para tratar os visitantes, para a gente pegar um pouquinho para ver como a gente consegue melhorar. Como tem muito para melhorar. Eu tenho uma aula no YouTube só sobre isso, mas uma pequena leitura, ainda mais com Rashi, fica melhor aqui. E deixa eu ver só se tem alguma coisa para falar ainda hoje. Para não... É isso, então vamos parar por aqui hoje. Então muito obrigado. Então tem mais, voltamos semana que vem, se Deus quiser. Quê? Tu estudou em Gosto, né? Gosto.